Olá pessoal, boa noite a todos. A gente vai falar sobre como vencer então a inflação nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então eu peço para você que está assistindo, tá bom? Que continue aí. Boa noite, Melissa, seja muito bem-vinda, minha sobrinha. Boa noite, Cláudia. Gente, esta live vai ser com o secretário de Finanças de Santos. Eu tô aguardando a entrada dele, tá bom? Gente, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos que estão entrando aí. Entrou agora o Robson também, muito obrigada. Entrou a mãezinha do Levi, seja muito bem-vinda, Alex, Quitéria, Melissa, Tamara. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar sobre inflação, né? Como driblar a inflação, como vencer a inflação. O que é inflação? Por que está acontecendo? Né? Esse fenômeno aí que a inflação está neste nível que está hoje e a gente está conseguindo sentir ela profundamente nesses dias, né? E nada mais, nada menos está conosco aqui. Eu convidei aqui para falar sobre isso uma pessoa ilustre. Eu agradeço desde já, viu, Adriano, por ter aceitado, tá, esse convite. Adriano é secretário de Finanças aqui de Santos e ele também é economista. Então nós vamos ter um bate-papo aqui muito interessante. Eu digo assim que vai ser mais do que uma live, né? Vai ser uma aula aí, né? Com o professor Adriano. Mais uma vez, muito obrigada. Adriano, eu queria, primeiramente, Rejane, também seja muito bem-vinda. Ana Paula, que está entrando, também seja muito bem-vinda à nossa live. Eu queria, primeiro, Adriano, que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho. Eu sei que o seu currículo é bem extenso, assim, mas falasse assim de forma objetiva, né? Um pouquinho de você. Tá, eu tenho 44 anos de idade, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? O Davi e a Mariana. Eu sou economista de formação. Eu me formei em 2002, eu me formei aqui em Santos. Trabalhei alguns anos na iniciativa privada. Em 2008, eu fui admitido aqui na prefeitura como economista, né? Do quadro permanente da prefeitura. E desde 2008 até hoje eu já ocupei alguns cargos, sendo que os cargos de direção que eu ocupei, os últimos, eu fui presidente da Caixa de Assistência e Saúde, da CAPEP aqui de Santos, durante um tempo, fui secretário de gestão e atualmente sou secretário de Finanças aqui desde o começo desse ano no governo, agora do Rogério Santos, eu tô atuando como secretário de Finanças. Eu sou especialista na área de gestão pública municipal, né? Eu me especializei na área de finanças públicas também, e tudo isso para que a gente possa entender um pouquinho, estudar sempre, né? Para que a gente possa sempre estar entendendo e prestando um serviço digno para a população. Que maravilha, que bom, né? Que bom, a gente vê que tem uma pessoa muito competente aí que está trabalhando, né? Em favor do povo, né? Muito obrigada aí pela sua participação. O Adriano, como eu falei para vocês, ele é economista, então vai saber muito bem falar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante. A gente tem visto que tem se falado muito sobre inflação nas mídias aí e tal, falando muito porque realmente é nítido. Hoje nós chegamos no supermercado, né? Nós percebemos logo de cara que eu coloquei até um post. Os preços subiram, né? Eu coloquei até um post, assim, uma publicação que mostra a diferença com R$100. Como você, há 10 anos atrás, o que você comprava com R$100, há 5 anos e atualmente, praticamente, o que você compra. Praticamente nada com R$100. Exatamente. Isso é inflação, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim. O que é inflação? O que é inflação, enfim? Acho que você explicou muito bem. A inflação, conceitualmente, ela é a elevação de preço numa economia. Então, toda vez que um preço sobe, o conjunto dessa elevação de preço nas unidades, a economia chama isso de processo inflacionário. É evidente que quando a gente fala em inflação, é muito comum a gente falar sobre os índices inflacionários. Então a gente ouve falar sobre o IPCA, sobre o IPC, sobre o INCC, sobre o IGPM. Tudo isso nada mais são cestas de preços que compõem um índice. Então você tem lá o IPCA. No IPCA está lá o preço da cesta básica,
o preço da saúde, o preço um pouco da construção civil, um pouco do preço da indústria e forma lá o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, cada índice tem a sua composição. Mas a inflação nada mais é do que a elevação de preço. Então, subir o preço é inflação. Descer o preço é deflação, que a gente chama, o que ultimamente a gente não vê há muito tempo, né? Ai, gente, desculpa aqui, escorreguei. Então, eu queria pedir, gente, vocês que entraram agora, Miguel, Renata, que vocês fizessem um favor para mim. Todos vocês que estão aqui assistindo a nossa live, eu gostaria que vocês clicassem no aviãozinho de vocês aí, nesse aviãozinho que aparece para vocês, e começassem a clicar. Vai aparecer a lista de pessoas que estão online, logo em cima, né? Todos que tiverem com opção verdinha, o quadro verdinho, é que elas estão online. Você clica no verdinho. E aí você consegue, então, compartilhar essa live, mandar o link dessa live para pessoas. E aí mais pessoas vão conseguir entrar, então, na nossa live e acompanhar, então, essa live. Tá bom, gente? Então, aperta o aviãozinho e aperta o verdinho. Tá ok? E, então, Adriano, a inflação, então, a gente viu que ela é medida através de índices, né? Colhido, então, ali os preços ali de determinados itens, né? De uma cesta. E aí, dali, então, as pessoas conseguem medir, então, num determinado período, aí compara com outro período, o aumento, então, de determinado item, né? É muito legal isso, porque... Deixa eu te cortar um pouquinho. O que é interessante é que as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas a inflação deu 9, mas a minha deu muito mais, porque não existe inflação. Não se consegue calcular a inflação de cada pessoa, mas aí é evidente que aquilo é uma média. Na média, deu aquele valor. Mas é evidente que tem pessoas que sofrem mais com processos inflacionários e pessoas que sofrem menos. Mas depois, mais para frente, eu quero falar um pouquinho. Hoje, por exemplo, quem sofre mais são os mais pobres. Os mais pobres sofrem em demasia por conta do tipo de inflação que nós temos hoje no Brasil. Eu vou falar também um pouquinho mais para frente. Então é importante a pessoa falar, não, a inflação do governo está dando 9%, 10%, mas para mim está dando mais de 20% no último ano. Porque é como você viu, você vai no mercado, se você pegar os R$100 que você foi no mercado da outra vez e você vai agora, é um valor muito diferente. Então, esses processos inflacionários que existem, a gente precisa entender como é feita essa medida, né? Essa mensuração. Interessante. E essa questão da inflação, que ela difere, né, para pessoas, porque nós não consumimos exatamente aquilo, né, que as pessoas pesquisaram. Realmente, isso tem sentido. Para que a gente descubra uma inflação pessoal, né, familiar, você precisa comparar o preço do que você realmente usa, né, no dia a dia. Aí fica bem mais difícil, mas é importante a gente ficar ligado nisso, porque é uma boa base, né? Uma boa base. E aí, já ligando com isso, eu queria entender, eu gostaria muito, acho que as pessoas aqui também, Luzinete que está entrando, o Anderson, sejam muito bem-vindos à nossa live. Nós estamos falando sobre como vencer a inflação. Fique à vontade. Eu peço que todos vocês que estão aí na live, não deixem, gente, de apertar o coraçãozinho, tá ok? Apertem o coraçãozinho o máximo que puderem, para que o Instagram entenda, então, que essa live está sendo, ela está sendo útil, digamos assim. Então, vai subir e mais pessoas vão conseguir enxergar, ver, então, notar essa live, ok? E aí, uma coisa também que a gente precisa entender ok, inflação. A gente sabe que nós estamos aqui no Brasil, né? E a gente percebe bem, a gente sente a inflação aqui, mas dá para imaginar que a inflação também acontece em outros países, né? Está acontecendo também, porque foi um reflexo, né, da pandemia e tal, né? Um processo que aconteceu naturalmente por causa da pandemia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que ela está ocorrendo especificamente aqui no Brasil, a inflação. Eu acho que assim, evidentemente, eu vou tentar vou tentar ser o mais simplista possível na explicação.
Mas para a gente entender o porquê que a inflação está ocorrendo no Brasil, a gente tem que primeiro entender qual é o tipo de inflação, porque existem vários tipos de inflação, várias causas da inflação, né? As duas principais inflação de demanda. O que significa dizer isso? A inflação de demanda é quando você tem mais, a demanda que significa procura, significa que você tem muita gente procurando, ou seja, o mercado, a economia está tão aquecida, as pessoas estão com tanto recurso que elas estão procurando e o mercado não está conseguindo ofertar na quantidade necessária à procura. Então, o que acontece com o preço? O preço sobe, né? Se você tem mais procura do que oferta, é aquela leizinha antiga da oferta e da procura. Então, esse é um tipo de inflação, que infelizmente, digo eu, não é o nosso caso da inflação nesse momento. A inflação do Brasil hoje, nesse momento, os analistas caracterizam ela como dois tipos, né? O primeiro tipo é o que a gente chama ou de inflação de custos ou de inflação de oferta. O que significa dizer isso? Por que eu estou explicando isso? Porque isso vai explicar o motivo da inflação aqui no Brasil. A gente, como você disse bem, a inflação grande na inflação no mundo como um todo, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, deixaram de consumir alguns serviços e passaram a consumir muitos bens. Então, muita gente em casa consumiu mais do que devia. Isso ocorreu. Isso foi um fenômeno que está sendo estudado no mundo todo. Então, houve uma pressão muito grande para o consumo. Em contrapartida, as empresas, as indústrias que fabricam esses bens estavam com o mesmo problema que eu estava na prefeitura, que você estava na sua empresa. Ou seja, as pessoas não estavam podendo trabalhar. Então, você tinha uma dificuldade de produzir, uma dificuldade de insumos, uma dificuldade de matéria-prima para construir, para fazer os bens, e ao mesmo tempo você tinha umas pessoas, vamos dizer assim, em certo modo, querendo comprar. Então, isso gerou uma pressão inflacionária, os custos subiram. Outro fator importante é a questão do petróleo. O preço do petróleo subiu muito e, como a gente sabe, o petróleo é um insumo básico para a indústria moderna. Então, a indústria moderna depende muito do petróleo, tanto para a questão do frete, do transporte, quanto para a questão da própria produção do item. Então, o petróleo foi um fator importante. O preço do barril do petróleo tem subido de forma muito, muito expressiva e isso tem caído sobre o preço das outras mercadorias, né? A gente sabe que a carne chega no hospital, a carne chega olha, me fugiu a palavra, no supermercado, e ela chega no açougue, e ela chega com o preço, ela chega de caminhão, ela chega normalmente, transporte terrestre no Brasil. Isso tem encarecido bastante. Outro fator importante, que pouca gente tem falado, mas que tem colaborado muito para para esse processo inflacionário no Brasil, é a questão da estiagem. O Brasil sofreu e está sofrendo um processo de estiagem, ou seja, nós estamos sem chuva que há muito tempo a gente não via. E isso fez uma pressão muito grande, principalmente sobre os alimentos no Brasil. E a nossa base produtiva ela é uma base primária, ou seja, a gente produz ainda muitos alimentos e a gente exporta bastante esses alimentos e as commodities. Então, houve. O que colaborou para esse tipo de... Então, essa nossa inflação de consumo, essa nossa inflação de oferta, né, ela é corroborada pelo custo das matérias-primas, que tem muita influência por conta do custo do petróleo, ela tem uma influência por conta dos custos internos, que subiram os custos internos aqui no Brasil, a questão da energia elétrica por conta da estiagem. Então a gente tem um problema muito sério de geração de energia no Brasil, seja a energia elétrica ou a energia a partir do petróleo. Nós temos um problema muito grande no Brasil e isso tem ocasionado uma pressão inflacionária muito grande. E outra característica da inflação no Brasil é que é uma inflação global. Como você disse anteriormente, o processo inflacionário ele não é só no Brasil, né? Se engana quem pensa. Alguns países estão trabalhando de forma mais acertada para controlar os processos inflacionários, mas há uma inflação considerável no mundo
como um todo. Mas nós temos no Brasil um pico fora da curva, né? Ou seja, o Brasil tem uma inflação maior do que a média que tem no mercado. Para você ter uma ideia, no G20, que é o grupo que compõe lá aqueles 20 países, né? Os industrializados e aqueles em desenvolvimento, a média deles de inflação é em torno de 5%. E no Brasil a gente já está na casa dos 10%. 5% é bastante, não pense que 5% é pouco. Nos últimos 12 meses, quando a gente pega países como Estados Unidos, como a gente pega países como a própria China, a China está com a inflação muito controlada, baixa até, mas outros países como a Europa têm sofrido pressão inflacionária. Então, o tipo da inflação, que é uma inflação de oferta e é uma inflação global, justifica a inflação hoje no Brasil. Porque a globalização é excelente, né? A gente entra lá na Shopee, no AliExpress, a gente entra lá na internet, compra produto com muita facilidade do exterior, chega na nossa casa hoje em dia, em dias, chega um produto dos Estados Unidos, da Europa. Só que tudo isso, esse encadeamento produtivo faz com que as mudanças econômicas nos países, elas nos afetem com muito mais rapidez e com muito mais agilidade. Muito legal, muito interessante. Então, seria a questão da oferta, né? A dificuldade, né? Nos custos. Teoricamente é isso, né? O custo aumentou da produção e, teoricamente, não tem como. Isso vai ter que ser repassado, né? E essa questão também da inflação global, que não tem como. Nós vivemos na globalização e é natural mesmo, né? É um efeito dominó, vai afetando todo mundo, né? É muito, muito interessante. Você acredita que a inflação do jeito que está hoje, aumentando cada vez maior, ela pode afetar digamos assim, a entrega dos serviços públicos ao consumo, à população, à sociedade? Você acha que isso pode afetar de alguma forma? Eu acho, não só acho que pode, como eu acho que já está afetando, né? Por que isso já está afetando? Porque como é que funciona dentro das prefeituras? A prefeitura contrata um bem ou um serviço e ela faz um contrato com o seu fornecedor. E o seu fornecedor, evidentemente, como todo contrato na iniciativa privada ou no poder público, ele tem cláusula de reajuste. Tem uma previsão no contrato que esse bem vai ser reajustado por algum índice, por algum indicador, que vai ser que a lei diz que ele tem que ser muito atrelado à origem daquele tipo de serviço ou daquele bem. Então, há um repasse natural, até porque a gente compra carne para as crianças da escola. A carne está nesse preço que está. Nós compramos arroz para as crianças da escola. Nós compramos comida para serem servidas nos hospitais. O poder público compra cimento. O cimento está com preço na estratosfera. O ferro de construção civil está com preço lá em cima. E tudo isso é repassado para a prefeitura. A prefeitura não está fora dessa realidade, até porque o fornecedor, se você não reajustar, ele fala, eu não te entrego. Não tem como eu vender uma carne para você que antes custava 20, 25 reais o quilo e hoje está custando 30, 35, se você quiser me pagar 20. Ele não está aqui para fazer caridade, é uma relação de consumo. Então tem afetado sim. Outra questão importante é porque os custos da administração pública, eles estão muito relacionados ao salário. O salário, ele perfaz ele é praticamente a metade de tudo que a administração pública arrecada no Brasil, hoje é para pagar salário. E os servidores públicos são pessoas, são famílias, e eles precisam ter o reajuste do seu salário. Nós estamos impedidos por uma lei complementar, para ser bem exato, né? Mas no ano que vem tem o reajuste dos servidores, que vai impactar nos gastos públicos. Então, e tem mais uma outra questão. Tudo isso, porque a prefeitura, o governo do estado, o governo da União, na verdade, eles são um aglomerado de uma instituição que administra o dinheiro do povo, né? Eu estou aqui para administrar o dinheiro das pessoas. O dinheiro também é meu, porque eu também sou contribuinte, mas ele não é só meu, ele é de todo mundo. Então, a gente tem, por exemplo, a inflação, ela vai causar um impacto agora, em janeiro, por exemplo, no reajuste dos impostos. O IPTU vai subir, porque tem esse reajuste anual. E qual é a medida do reajuste do imposto?
é a inflação. Então, o imposto é reajustado pela inflação. Vocês estão entendendo que é uma cadeia que vai se construindo, que ela vem lá de fora, vai chegando aqui e chega até a nossa casa. Chega na União, chega no Estado, chega no município, no seu bairro e chega na sua casa. Tem uma pesquisa que foi feita há 10 anos atrás, só rapidamente, que eu achei uma pesquisa muito interessante, que eles detectaram que 2/3, né? Ou seja, 2 em cada 3 pessoas não faz a menor ideia do que seja inflação. Não faz a menor ideia do impacto da inflação sobre a sua vida. E isso é muito ruim, porque nos países mais desenvolvidos, onde a educação financeira, onde a educação econômica, onde isso é tratado nas escolas desde pequenininho, as criancinhas de 5 anos, 6 anos já começam a ter ideia, no ensino médio se fala de empreendedorismo, então a gente tem tudo isso na educação básica das crianças, isso é muito comum. No Brasil a gente tem a cultura, nós não temos a cultura do equilíbrio econômico, do equilíbrio financeiro na nossa casa. As pessoas não levam, infelizmente, isso tão a sério quanto deveria ser. Isso tem ocasionado na vida de muitas pessoas muitos problemas, inclusive problemas de saúde, né? Porque as pessoas têm se descontrolado financeiramente, isso tem prejudicado em demasia as famílias, as pessoas de forma geral. A cultura, na verdade, é totalmente contrária, né? Isso é muito triste, porque em vez eu digo assim, dos entes públicos, né? Não sei, de se preocupar com essa questão de educar financeiramente as famílias, e isso afeta as pessoas, e em vez de o que elas veem na mídia, em vez de a educação financeira, o que elas veem, não. Elas veem que a resolução do problema dela é contratar um financiamento, é contratar um empréstimo, entendeu? Então ela vai aumentar mais o bolo de dívidas dela, né? Porque ela não consegue entender que não é por aí, que ela precisa parar e analisar. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de inflação, para quem tem uma vida, né, organizada financeiramente, você consegue perceber logo de cara. Porque eu sei quanto eu gasto por mês no supermercado. Então, qualquer 30, 40 reais que passa do valor ali durante o mês, você percebe, nossa, aumentou de novo. Você consegue perceber, mas para a pessoa que não tem nenhuma ideia de quanto ela gasta, qual é o custo dela, o custo fixo dela, ela fica completamente perdida. E aí ela vai consumindo, porque ela não sabe nem quando que acabou o dinheiro, né? Porque ela não sabe qual é o custo fixo dela. Isso é lamentável. Por isso que essa live ela faz todo sentido. Porque eu gostaria, né, do fundo do meu coração, é que as pessoas entendessem que a inflação é um start para que as pessoas que não se interessam, né, por esse tema, o tema educação financeira, as pessoas possam, então, assim, uma preocupação a mais, né, levar em consideração essa questão. E vocês que estão aí, pessoal, eu quero pedir mais uma vez para vocês que apertem o coraçãozinho, tá? Se vocês estão gostando, por favor, ajuda bastante a gente. Aperte o máximo que você puder. Cada vez que falar alguma coisa que seja interessante, aperta o coraçãozinho, não esquece. Clica no aviãozinho, tá bom? E clica em todas as pessoas que estão on, todas as pessoas que estão verde, o botãozinho verde, você vai clicando. Porque aí você vai mandando o link dessa live para as pessoas, tá bom? Ainda dá tempo das pessoas participarem. Tá? A gente não chegou nem na metade ainda. Professor, não sei se eu posso te chamar assim. Posso te chamar assim, Adriana? Professor, eu gostaria que você tirasse uma dúvida que o Jonathan colocou uma pergunta interessante aqui. Ele colocou assim, a gasolina, ela aumentou em muitos países, mas aqui a política de preços e impostos altíssimos ocasionou esses preços. E aí? É verdade. Tá certo. Na realidade é isso. A gente tem um problema histórico na questão de tributação sobre a tributação, esse tipo de tributação que vai, por exemplo, tributar em demasia a gasolina, você pune tanto mais pobre quanto mais rico, né? Existe um princípio na tributação, né, que é o princípio da progressividade. O que significa o princípio da progressividade que está previsto na nossa Constituição? Quanto mais você recebe, quanto mais você tem que pagar. Quanto menos você tem, menos você tem que pagar. E é menos proporcionalmente, não é menos só em valor.
Porque o nosso modelo tributário brasileiro, ele é fadado ao fracasso, ele é fadado a punir quem é mais pobre. Porque vocês não consideram injusto o rico que come praticamente a mesma quantidade de feijão que uma pessoa pobre pagar o mesmo nível de imposto? No caso da gasolina, do combustível, né, entre eles a gasolina, a gente tem duas questões importantes que contribuem direto. O primeiro deles é a questão da tributação, que é inevitável a gente falar que ela é alta. E eu não entro nem aqui na questão de ser no Estado ou na União. O bolo tributário sobre o combustível é elevado no Brasil. Ele está acima da média, não é hoje, ele já vem há muitos anos assim. Outra questão, é mais recente, ocorreu há uns 3, 4 anos atrás, que é a mudança da política de preço adotada pela Petrobras. Né, a Petrobras, ela é uma empresa, ela é uma sociedade anônima, ela tem acionistas, o controlador majoritário é a União, né, que possui a maioria das ações, mas ela é uma empresa, é uma sociedade anônima. E alguns anos atrás, no governo anterior, para ser mais preciso, no governo do presidente Michel Temer, foi adotada uma política de preços que vai atrelar o barril do dólar à cotação internacional. Então você tem uma cotação toda vez que há uma alteração da política comercial internacional, porque o dólar vem oscilando constantemente, então valorizou o barril do petróleo a uma sobretaxa de preço aqui no Brasil. Então é evidente que essa política de preço, ela incorreu necessariamente no aumento do preço do combustível, porque a Petrobras anda muito bem das pernas, mas essa está se encaminhando as pessoas e para as empresas esse preço todo. Então, isso foi uma alteração de política comercial. Estou aqui julgando se foi boa ou se foi mal. Constatada isso, e como o nosso colega bem disse, isso tem contribuído bastante para o processo inflacionário. Ok. Outra pergunta também, que é do Robson, essa foi do Jonathan, agora é do Robson. Ele perguntou assim, o que o governo poderia... Na verdade, Robson, essa pergunta, ela já está... Eu já imaginei que alguém ia fazer essa pergunta. Né? Então, a gente já colocou no hall das perguntas aqui na pauta. Né? Ele perguntou assim, o que o governo poderia fazer para tentar controlar a inflação? Você pode já responder para ele, se puder. Tá bom, Robson. Tá bom. Não é? Primeiro lugar, é explicar que não é simples. Né? Existe uma questão... Nós temos basicamente 3 tipos de políticas, né, econômicas que o governo faz. Ele faz política monetária, que é a política relacionada ao dinheiro, né, e está muito atrelada à questão da taxa de juros. A gente ouve muito falar sobre taxa Selic, né? Que é aquela taxa que o governo paga pelos títulos públicos. Então, essa é uma questão, é a taxa Selic que ela vai determinar a política monetária. Tem a política fiscal, que é aquela política do gasto, né? Ou seja, o governo gasta mais, o governo gasta menos. À medida que o governo gasta mais, ele vai demandar mais serviço, ou seja, ele vai pressionar a economia por mais... vai pressionar a economia por mais serviço, então o governo tem essa função, e outra é a política cambial, que é a política com relação à valorização do real, a desvalorização do real em relação a moedas externas, principalmente ao dólar, que é a moeda padrão internacional. Então, o que o governo tem que fazer? A inflação, ela é uma meta do Banco Central, né? O Banco Central, que é o grande guardião da inflação do Brasil. E existe um comitê de política monetária, que esse comitê de política monetária, ele que vai determinar qual é a taxa de juros. Eu não vou dizer para você o que o governo deveria fazer, eu vou falar para você o que vai acontecer, isso é certeza. O que vai acontecer? Como a gente tem um processo inflacionário alto, qual é a forma que o governo tem? É aumentando a taxa de juros. Teoricamente, como é que funciona esse aumento da taxa de juros? Quando o capitalista, né, assim, de forma genérica, ele tem o dinheiro na mão, ele tem 2 opções a fazer. Ou ele aplica no mercado financeiro, ou ele aplica no mercado produtivo, certo? Quando a taxa de juros está alta, quando eu aumento a taxa de juros, o que eu estou dando um sinal? Estou falando, eu vou te pagar através dos meus títulos públicos, eu vou te pagar um dinheiro para que você coloque esse dinheiro no governo e não invista na produção. A taxa de juros, ela serve para controlar a inflação.
Aí vai uma crítica minha dosada, porque eu acho que esse movimento de elevação da taxa de juros demorou muito. Por mais que a taxa de juros seja boa para a economia, até um certo ponto, quando ela está baixa, mas ela precisa ter condições de estar baixo, né? Não adianta você falar assim, ah, não, eu vou manter uma taxa de juros de 5%, 6%, quando eu tenho um processo inflacionário que não me permite essa taxa. Hoje a taxa, acho que se eu não me engano, está em 7,75, e a gente tem até, provavelmente, no começo, os primeiros meses do ano que vem, a gente vai chegar a 12%, né? A estimativa do mercado é que a gente chegue a 12% nessa taxa de juros. Então, você tem, é um salto muito grande. Então, o que o governo tem que fazer no âmbito da política monetária, que é imediato, ou seja, ele altera a taxa de juros, tem uma resposta muito rápida. Existem outras ações que o governo pode ter. Por exemplo, o governo é regulador de estoque de alimento. Tem alguns economistas que defendem que o governo deva utilizar mais esse estoque de alimento. E o governo tem utilizado em algumas áreas. O governo utilizou, por exemplo, na carne. Agora, vocês podem perceber que nos últimos dias a gente teve uma redução no preço da carne. Foi fruto dessa política. O governo entrou na jogada. Então, tem esse estoque de alimento que o governo tem que se utilizar dessa política. E a gente pode até questionar se sim ou se não, é a questão da alteração da política comercial da Petrobras com relação ao preço dos combustíveis. Isso está na mão, da Petrobras, é evidente que ela é uma sociedade anônima, mas a gente sabe que é uma empresa pública, ela sofre gerenciamento ou ingerência direta da União. Então, são algumas coisas que o governo vai ter que mexer para conseguir controlar esse processo inflacionário no Brasil. Mexer na política monetária. Eu acho que ter um alerta muito grande à política cambial é fundamental, né? Porque a gente tem um processo muito preocupante da questão da desvalorização da moeda, mas alguns economistas já falam que o patamar atual do dólar é o patamar, né? Nós, na verdade, estamos numa nova realidade da moeda. Eu não sou especialista na área, mas o que os especialistas têm falado é a nova realidade da moeda. Nós não teremos, pelo menos tão cedo, dólar a R$4. Tem gente, outro dia estava conversando comigo, ele falou, não, eu vou para a Disney, vou esperar o dólar chegar a R$3,50. Falei, irmão, você vai esperar bastante, porque tão cedo não chega nesse patamar, né? Então, são algumas ações que o governo tem, e algumas delas eu posso adiantar que ele já começou a fazer, né? A subida da taxa de juros, ela já começou, e é um movimento natural que esse ou qualquer governo tomaria numa situação de inflação. Tem uma pergunta aqui, que é da mãezinha do Levi. Eu queria saber, Robson, tudo certo, Robson? Respondemos a pergunta. Agora a mãezinha do Levi diz assim, existe alguma estimativa de redução? Os economistas falam de alguma previsão da baixa do índice de inflação? Existe alguma estimativa? Na verdade, assim, não tem nenhuma previsão de que a inflação vai cair. Porque a inflação, ela é diferente de outros indicadores econômicos, onde você consegue fazer uma certa previsibilidade. A inflação, ela depende de uma série de ações do poder público, está muito ligado à questão do gasto governamental, está muito ligado à política econômica que o país adota, mas hoje a gente tem um sinal de alerta ligado. Então, o que o mercado financeiro hoje posicionou, todos os relatórios dos bancos de investimentos que saíram por esses dias, é um alerta muito grande. Então, por mais que a gente queira ouvir uma boa notícia, a notícia que eu tenho para dar para vocês e para a mãezinha do Levi também, é o seguinte, se preocupe com o processo inflacionário. E mais do que se preocupar com os índices econômicos, é que você controle as suas despesas de tal forma para que você proteja a sua família desses impactos. Eu acho que essa é a nossa meta agora. Porque a gente não pode, e isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande, a gente não pode, lógico que as grandes ações estão inerentes à ação do governo. É evidente que é o Estado que controla o processo inflacionário.
Mas nós temos algumas ações de, por exemplo, de defender nosso capital, de proteger o nosso dinheiro, de gastar menos do que a gente, ganha, né? Gastar menos do que ganha. Esse é o princípio básico. Eu ouvi uma vez um senhor que trabalhava aqui na prefeitura, ele até aposentou, ele falou uma vez para mim assim que rico, ele falava assim para mim, Adriano, uma pessoa rica, né, uma pessoa bem de vida, não é aquele que mais ganha, é aquele que mais guarda. E ele falava isso. E assim, da gente ter esse cuidado com as nossas coisas. A Rose falou alguma coisa lá no começo que é importante. Por mais que a gente não consiga definir a inflação da nossa família, assim, na ponta do lápis, não tem nenhuma necessidade disso, você ter lá um indicador, não precisa dar uma de economista doido, mas você precisa controlar para que você tenha ideia de quanto isso está impactando a sua vida. Você precisa ter ideia de quanto você tem. Não é ter aquela ideia abstrata, porque tem as pessoas, você conversa com a pessoa e fala, e aí, como é que está a compra do mercado? A pessoa vai falar assim, não, aumentou tudo, mas aumentou quanto? Não, olha, eu gastava 600, agora eu gasto 800, mas gastava em quê? Gastava quanto? Gastava como? Você continua comprando as mesmas coisas? Você nunca pensou em, por exemplo, mudar a tua cesta de alimentos, né? Por exemplo, sei lá, o feijão tá caro um pouco, troca por um grão de bico. Ou então a carne tá muito cara num período, o frango tá melhor, você troca por um frango. Todo mundo tem que fazer esse exercício. E não é só para as pessoas mais pobres. A classe média também tem essa obrigação. Porque a classe média sofre por um processo de... A gente tem até uma legislação que é nova, de superendividamento. Isso está na classe média baixa. Isso é fruto da nossa deseducação. Nem sei se existe essa palavra. Mas o nosso processo de deseducação financeira. Então a classe média está super endividada, evidentemente, existe uma política econômica, existem fatores que são alheios, como, por exemplo, o desemprego. A pessoa é desempregada, ela deixa de ter renda. Mas tem muita gente com emprego, com trabalho, que está super endividado. Entendeu? Então, é esse processo. Então, eu não tenho a boa notícia para dar, não, estamos melhorando. Não estamos ainda, não estamos. Mas você tem que se preocupar. Todos nós temos que nos preocupar com isso daí. Acho que isso tem que servir de alerta, né? É que o marketing, ele é muito maciço, né? Ele trabalha de forma maciça para realmente alcançar todas as classes. Eu acho muito injusta essa questão, porque quando você observa marketing, por exemplo, vamos pegar aí, da bebida alcoólica, da cerveja, né? Ela é um marketing fixo, ou seja, tanto para aquela pessoa mesmo de classe, né, classe baixa, como classe média, classe alta. Então, o marketing das mídias, ele não escolhe classe social, né? E hoje eu digo para você que, Leocádio, que eu acredito assim que todos os níveis sociais hoje. Então, o Márcio, meu marido, amor, te amo, ele fez uma pergunta aqui: como o aumento do poder aquisitivo do brasileiro pode gerar descontrole na inflação brasileira? Isso é interessante, porque é um tipo de inflação, né? Mas você mesmo disse que esse não era a principal inflação, a principal causa da inflação, né? Não era a demanda. Mas fala um pouquinho sobre essa aquisição, o comprar, né? O aumento das compras, ou seja, o aumento da demanda. Como é que ele pode descontrolar a inflação brasileira? Eu percebi aqui que deu o Adriano, ele deu uma queda, tá? Eu vou aguardar ele voltar, deve ter dado uma queda na internet, mas eu vou te responder, tá, Márcio? Esse é um tipo de inflação. Existem várias inflações. Ele falou que a principal hoje do Brasil, responsável pelo que nós temos hoje, a inflação que nós temos hoje é a inflação de oferta, ou seja, que está envolvido principalmente com quem produz, né? Quem produz, então, o serviço ou o produto que chega em nossa casa. E também a inflação global em si, que ela é uma cadeia mesmo, ela alcança o mundo inteiro e ela vai impactar o nosso país. Mas também existe a inflação de demanda, que acontece quando o ofertante, ou seja, as indústrias, né, os prestadores de serviço, eles produzem pensando que vão vender uma certa quantidade de produtos, só que aí as pessoas começam
a comprar demais, mais do que o ofertante está acostumado a produzir. Então, para que isso seja regulado, né, existe uma lei, que é a lei de oferta e demanda. Então, naturalmente, as pessoas começarem a comprar muito de um produto, o ofertante não está preparado, as indústrias não estão preparadas para entregar a quantidade suficiente para satisfazer a vontade das pessoas. Por exemplo, a carne. Né? A carne no Brasil, ela é um exemplo disso. Né? Muitas vezes a gente viu a inflação de demanda sobre a carne, por exemplo. Porque muita gente queria comprar, né? Mas tinha pouca carne. Então, naturalmente, o que o ofertante faz? Quando tem muita gente procurando, pô, isso tem valor. Então, vou aumentar o preço. Ele aumenta o preço até que, então, o produtor, ou o ofertante, no caso, a indústria, possa produzir a quantidade, então, que as pessoas, a sociedade precisa. Entende? Então, é mais ou menos essa ideia. O nosso amigo aqui, o Adriano, o professor Adriano já está entrando novamente. O John 92 é o meu cunhado, tá? Ele tá aqui. Ah, legal. Obrigado, John. Mas eu escutei tudo que você estava falando, viu? A pergunta do seu esposo. Eu não estava entrando aqui, mas eu estava participando e escutando tudo. E concordo plenamente com o que você falou, tá bom? Ai, que bom. Estava escutando direitinho. Não, estava participando. Mas e o Johnny aí tá perguntando mais alguma coisa pra gente? Isso, ele tá falando assim, alguns economistas falam que essa década vai continuar desse jeito, e infelizmente, ele comentou. É o que você mesmo falou, né? Que não tem previsão mesmo. Não há previsão para sair da situação. Né? A Quitéria também comentou aqui. Surge uma geração que, infelizmente, incorporou como cultura a alta de preços. Também é verdade. Né? É verdade. Isso, e parece que a gente já se acostumou. A gente se acostumou com isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, é um cuidado como nação, para que a gente não crie processos inflacionários, né? Então, é um problema muito grande, né? Eu vou falar algumas coisas que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Mas, por exemplo, quando a gente coloca gatilhos de reajustes, por exemplo, de tudo aquilo baseado numa expectativa de inflação, quando a gente começa... Foi o que aconteceu nos anos 80. Quem lembra, o começo dos anos 90 até 1994 e os anos 80, nós tínhamos a cultura da inflação. Eu, sinceramente, acho que a gente não chega naquele nível. Não chega porque a economia é estruturada, a gente tem novas ferramentas de controle, mas a gente tem que olhar para o lado. A Argentina está com inflação de 51%. Nós estamos com 10,67%, para ser mais exato, os últimos 12 meses. A Argentina está com 51%. Por quê? Aí você tem um processo inflacionário que desgasta demasiadamente a vida das pessoas, a família. Você começa a corroer a economia, que vai acabar com tudo. Nós ainda não estamos nesse ponto. E a visão que eu tenho como economista, apesar de eu acreditar que o processo inflacionário realmente... A gente tem pelo menos um processo de baixo crescimento econômico, que quando a gente atrela isso à inflação, prejudica ainda mais as pessoas, mas isso vai durar mais algum tempo. Então, assim, mas eu não acho que a gente cresça muito mais do que está, não. Acho que a gente está chegando num ponto que a gente vai dar uma equilibrada. Eu não sou tão pessimista, não, viu? Tem gente que é muito pessimista, eu não sou, não. Eu não sou muito pessimista, não. Entraram novas pessoas aqui. A Yara, a Solange da Marasol, seja muito bem-vinda, Solange, Deus te abençoe. A Rosa Silva também, o Wilson entraram, seja muito bem-vinda. A gente está falando um pouquinho sobre inflação aqui. Que bom que você entrou. Se tiver alguma pergunta aí para o secretário de Finanças de Santos, o Adriano, pode ficar à vontade, pode perguntar. Adriano, uma dúvida assim minha, a gente nem colocou isso em pauta, tá? Mas eu tava pensando, tudo bem. A gente está quase em 10% da inflação, mais ou menos aí na casa dos 10, quase 10%. A gente pode considerar uma hiperinflação aqui? Não, ainda não. Não. Não, a gente... É uma inflação ainda, é uma inflação alta, né? Hiperinflação é quando a gente assim, não tem muito patamar, dizer assim, acima de 20 é hiperinflação.
Os processos hiperinflacionários são quando a gente começa a ver desgastes nas relações, por exemplo, de trabalho, nas próprias relações de consumo, onde você começa a ter corridas, por exemplo, para o supermercado. A pessoa vai lá, como, né, eu sou da época, eu era criança, evidentemente, mas que o meu pai recebia o salário e ele tinha que correr para o supermercado para comprar comida, porque ele sabia que 2, 3 dias depois o salário dele não ia dar para comprar a mesma quantidade de comida. E como a gente era uma família simples, a gente dependia muito disso. Então esse é o processo hiperinflacionário. Quando você tem um descontrole de outros processos econômicos. Por enquanto não, a gente tem uma inflação alta, mas não chega a ser o caos econômico, vamos dizer assim, né? Ufa, né? Que bom! Menos mal, né? Agora, para a gente finalizar, a gente não pode deixar também de falar um pouquinho, você até comentou um pouquinho, né? Mas agora a gente vai entrar mais nesse assunto. Como é que a gente faz para diminuir esse impacto na nossa vida, sabe? Como é que eu faço para vencer essa inflação? Conseguir dizer, mesmo assim eu estou vivendo bem, porque realmente tá difícil. Tá difícil, porque salário não aumenta, não acompanha, o salário não acompanha os gastos. E aí? É aquelas dicas, né? A gente tem 2 lados que a gente tem que se cuidar, né? Um lado, isso funciona para tudo, né? Você tem que cuidar do lado do que você ganha e daquilo que você gasta, né? Então, e você tem que, em primeiro lugar, gastar menos do que ganha, né? Então, esse é o primeiro princípio de todos. Você tem que ir lá, não precisa ter, eu não tenho computador, não sei mexer no Excel, não tem nada disso. É caderneta, brochurinha que você compra na papelaria. Pega uma brochurinha e anota tudo que você gasta. Tudo que você gasta. Você vai colocar lá as receitas da tua família, vai colocar o que você gasta. E você tem que controlar. Você tem que controlar, principalmente, você tem que pensar o teu consumo, você tem que repensar aquilo que você compra, né? Então nós estamos vivendo um momento, eu compro porque eu preciso, eu compro porque eu quero, eu compro porque eu fui instigado, porque eu vi uma propaganda na televisão e essas estratégias de marketing é para criar necessidade onde não existem necessidades. Então, primeira coisa, nunca compra nada na hora que você tem desejo para comprar. Eu sempre falo para todo mundo, teve vontade de comprar, não compra. Volta para casa e pensa. Se for para você comprar, planeje essa compra. E eu não estou falando de comprar carro e casa, não, que a gente sabe que é assim. Mas eu estou falando de você comprar um sapato um pouco melhor. Se você vai lá, eu quero comprar uma roupa, pensa, planeja. Sai com o que você quer comprar na cabeça. Segundo lugar, economia dentro de casa. A energia elétrica está muito cara. A energia elétrica você tem... As tuas contas de consumo vão te consumir, né? Ao invés de você consumir, elas que vão te consumir. Então, energia elétrica tem que economizar, pessoal. Tem que apagar a luz quando sai dos quartos. Isso tudo faz maior diferença na vida das pessoas. Então você tem que, se é o gás, está muito caro, se o teu gás é encanado, tem que economizar. Se é o gás de bujão, tem que economizar também. Vai lavar roupa, junta uma quantidade de roupa antes de lavar tudo. São coisas muito simples que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente às vezes não faz, porque a gente vai deixando sempre para depois, sabe? O Brasil é o país da procrastinação. É o país. Nós temos uma população que deixa tudo para depois. Tudo. Não, semana que vem eu começo o regime, semana que vem eu entro na academia, semana que vem eu vou começar a economizar no próximo pagamento. Esse não. E você tem que fazer alguns exercícios psicológicos que às vezes a gente acha que é exercício de vitória, quando na verdade é exercício de derrota. Sabe aquela pessoa que fala para si mesmo assim, eu mereço? Sabe aquela frase? Eu mereço, trabalhei o mês todo. Aí a pessoa vai lá e gasta tudo numa noite, numa ida ao shopping. Você não merece isso, irmão. Você não merece. Porque você não merece viver desta forma. O resto do mês no inferno que vai virar a sua vida. Então, economizar, consumo consciente, racionalidade no gasto. E se sobrar algum dinheirinho, que é bom sobrar, se você conseguir guardar lá, eu não sei, eu tenho que falar, mas se você conseguir guardar lá 5% do seu salário por mês, você vai estar fazendo, você não tem ideia
de como você vai ser vitorioso no futuro próximo, como isso vai fazer bem para você, porque você começa a ter orgulho de você. Ah, esse mês eu gastei. Então você começa a se comportar de outra forma, você começa a ter orgulho daquilo que você faz, porque hoje em dia a gente tem facilidade, né? Facilidade para gastar. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas e eu falei, o Pix, meu filho, o Pix virou a armadilha do mal. Por quê? Porque virou tudo fácil pagar com Pix. Eu pago o Pix, então o dinheiro vai saindo da sua conta que você nem sente. Então tem que controlar, vai fazer Pix, controla. Cartão de crédito, não é porque você tem limite que você tem dinheiro, meu filho. Entendeu? Porque a pessoa às vezes tem um limite do cartão de crédito, ela se garante que tem o dinheiro. Então pensa bem quanto você vai gastar. E faz uma outra coisa, reavalia as suas dívidas, as suas despesas e as suas dívidas, para que você possa ter equilíbrio nessa relação. E com relação ao dinheiro, sobrou um pouquinho. O que eu faço com esse dinheiro que sobrou? Sobrou um pouquinho. Hoje em dia, né, eu particularmente recomendo, e a grande maioria dos economistas tem recomendado, aplica num fundinho de renda fixa, pode ser um DIzinho, um fundo simples. Você tem a opção do Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem se tornado, com a tendência do aumento da taxa Selic, que eu falei anteriormente, o Tesouro Direto tem se tornado uma boa opção. Então, assim, vai voltar a ser. Não compra aquele para 2055, não. Compra um mais curtinho, 2024, 2026. Tá bom. Você vai lá, você pode investir. Eu acho que a partir de R$100 você já pode investir no Tesouro Direto. Então, você tem que guardar um pouquinho. Você tem que equilibrar os seus gastos, reavaliar suas despesas. Senta todo mundo e vamos fazer uma avaliação. Né? A gente tem que repensar tudo. Se você vive em família, como é meu caso, que eu tenho uma filha adolescente, tenho um menininho, tenho minha esposa, a gente senta e a gente tem que reavaliar. Se a gente vai querer, vamos economizar um pouquinho, que dá para mudar? Vamos mudar o pacote de celular, vamos mudar o pacote de internet, sei lá, dá para a gente estar ficando só em casa, cancela lá a internet, celular e usa o Wi-Fi. Então, essas coisinhas que a gente vai cortando e vai dando fôlego para a gente, né? E assim, mas a minha preocupação, viu, Rose, hoje em dia, é evidente que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão conosco, mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande com a inflação, principalmente com aquelas pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Então, até eu peço assim, né, um apelo, não tem nada a ver com ser secretário de Finanças, é muito mais de pessoa. A gente tem muitas pessoas próximas a nós que estão passando dificuldade. Então, se a gente poupar um pouquinho, a gente também vai poder ajudar o nosso irmão, vai poder ajudar outra pessoa, numa cesta básica lá, você vai para a igreja, na sua igreja, no centro comunitário, na sua comunidade, a gente tem um fundo social, ajudar essas pessoas. Então, você faz um exercício que é bom para você, é bom para o seu interior, você economiza, você prospera, você equilibra, você vai ganhar equilíbrio mental e emocional, porque um dos principais, eu li um livro que ele falava o seguinte, que um dos principais problemas de saúde mental que nós temos hoje em dia é a questão financeira. A quantidade de pessoas que nós temos se suicidando por questões financeiras nunca aconteceu na história. Então é muito sério isso, porque isso afeta as relações conjugais, isso afeta as relações pais e filho, porque os nossos jovens e adolescentes às vezes são educados pelo mundo e muitas vezes pelos pais para viver numa sociedade de consumo desenfreada. Então, se rearranjar, equilibrar, colocar na ponta do papel e ter uma vida mais equilibrada, né? Eu acompanhei aí o seu trabalho, eu sei que a Rose trabalha, né? Fazendo isso, ajudando as pessoas com essa educação financeira, que era uma coisa que, como você falou, isso tinha que ser uma missão institucional do país. Isso tem que ser projeto de nação. Isso é projeto de Estado. Isso não tem que ser projeto de governo A ou governo B, ou fulano A ou fulano B. Isso tem que ser projeto de nação. Verdade. O nosso país só vai prosperar quando os nossos cidadãos entenderem que eles precisam definitivamente ter uma vida econômica saudável, para que a vida dele seja boa e seja próspera. E ele possa, assim, ser, enfim, feliz, que esse é o grande objetivo de todo ser humano, né? A felicidade. É verdade mesmo. Adriano, muito interessante esse seu ponto. Inclusive o Márcio, ele comentou aqui, fechar a torneira. É uma expressão que o nosso amigo Tiago, um amigo empreendedor meu,
ele fala de fechar a torneira, que é observar, né, os seus gastos, analisar seus gastos. Eu costumo dizer para as meninas, para as pessoas que eu dou curso, né, eu falo para elas assim que tem uma caixinha, você pode pegar uma caixinha de sapato, uma caixinha qualquer, e você começa a colocar ali toda a nota fiscal, todo o cupom fiscal que você vai colocando ali. Quando terminar o mês, dá uma analisada no que você comprou. Pergunta se você compraria de novo isso, se você deixaria para o próximo mês. Ali você começa a enxergar os pequenos gastos que poderiam ser juntados, poupados. E como você mesmo disse, por exemplo, a pessoa pode investir em tesouro direto. Tá? E tem outros vídeos aí que falam sobre tesouro direto. Inclusive, semana passada a gente falou sobre como investir com pouco dinheiro. Né? E a gente viu lá que existem investimentos ali, pedacinhos, cotas do título do Tesouro Direto, que custam cerca de R$32, R$34. Entende? Então, não há desculpa, gente. Não há desculpa, essa é a palavra. Não tem desculpa. A gente precisa fechar as torneiras, analisar os gastos, não comprar porque está sendo muito agradada, né, pelo vendedor. Evitar até esse contato, para mim ajuda muito. Evitar esse contato com o vendedor, eu compro mais pela internet, porque pela internet eu penso 1000 vezes antes Exatamente. de comprar. Né? E ainda que eu esteja tentado por um vendedor, eu não digo que quero se eu tiver em dúvida. Em qualquer dúvida, né? Se aquilo não era um plano meu, eu estipulo um plano daquilo que eu preciso comprar. Então, quando eu vou comprar determinada coisa, é porque aquilo já está na lista de coisas que eu preciso comprar. O Jonathan, ele comentou aqui, inclusive, fazer a janta em casa para evitar o gasto de comer fora. É uma opção, porque aumentou muito, né? Aumentou muito os alimentos, arroz, feijão, né? A inflação ajudou muito, contribuiu muito com isso, e com isso também, consequentemente, os restaurantes aumentaram os preços. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ô, Rosê, eu vou falar uma coisa até por Deus. Se você equilibrar os seus gastos desnecessários, você até vai conseguir. Você não precisa jantar fora todo dia, mas você vai conseguir de 10 em 10 dias sair com a tua esposa, sair com a sua namorada, levá-la para jantar. Você vai conseguir, inclusive, fazer coisas boas. Quem economiza normalmente vive melhor. Então, assim, você gasta com muita coisa desnecessária e que às vezes não lhe traz o prazer necessário, o prazer no sentido bom, né? Você gasta na compulsão, não tem necessidade nenhuma, e você deixa muitas vezes de fazer algo que lhe é prazeroso, estar ao lado da pessoa que te ama. Então, tudo isso faz parte. E a inflação tem sido o termômetro, para finalizar a minha parte, a inflação tem sido o termômetro disso na vida das famílias. As pessoas não adianta só reclamar, não. Você tem que fazer a sua parte. Não adianta você ficar gritando e reclamando do governo. O governo tem que fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua, na sua casa. E na sua casa ninguém faz por você. Na minha casa sou eu que faço por mim, e na sua casa, a Rose, você, seu esposo fazem, eu e minha esposa, e na casa de cada família a gente vai tocando conforme a gente pode, né? É verdade. Eu fiz uma publicação também onde eu coloquei algumas dicas de como vencer a inflação. Eu coloquei pesquisar preços antes de comprar, cortar gastos desnecessários, a gente falou sobre isso, avaliar a necessidade real do consumo antes de comprar, fazer aquela listinha, né? Não comprar porque viu, porque é bonito, mesmo eu tô precisando. A pessoa não pensa, primeiro não analisa, né? Porque muitas vezes a pessoa compra uma blusinha a mais, por exemplo, no caso de mulher, uma bolsa a mais, porque ela nem se lembra de quantas bolsas ela tem. Então a organização também ajuda muito nesse sentido de você saber o que você tem para não precisar ficar comprando, né? Conheça o seu orçamento. Uma coisa simples, como você mesmo falou, pegar uma cadernetinha, um caderninho, né? Primeiro, você precisa colocar seus custos fixos. Isso é fácil. Entende? Comece pelos custos fixos, que é mais fácil. Quanto você ganha? Qual é a sua renda? Quais são as suas rendas? Quais são os seus custos fixos? Aquilo que vem todo mês, mais ou menos igual, os gastos mensais. Os gastos esporádicos, você pode colocar na caixinha, aquela ideia da caixinha que eu havia dito, a caixinha e tal. Troque produtos por marcas similares, mais baratos. Teve uma pessoa que comentou aqui, acho que foi a Quitéria, que comentou que agora é a hora de trocar de marcas. É uma opção também. Aplique seu dinheiro onde rende acima da inflação. Isso também é importante. A gente falou na live anterior também. Inclusive está salvo lá no meu canal, porque caiu várias vezes a live. E aí eu coloquei lá no canal, direitinho, a live completa.
lá no canal Rose Lima, no YouTube, e estude a possibilidade da renda extra, né? Então, essas são as dicas para que você possa vencer, então, a inflação. Fora as outras dicas que você já tinha comentado, que inclusive são algumas dessas, né? Inclusive, só para a gente finalizar aqui, a Rosilda. Rosilda, seja muito bem-vinda. Beijo. Ela está falando aqui, ó. Acredito que a educação financeira deveria estar na grade de educação escolar. Realmente, existe um projeto de lei aí tramitando para que isso aconteça, não do jeito que a gente desejava, mas já é um começo. Já é um começo. Você chegou a ver sobre isso? Chegou a ver esse projeto de lei? Não, eu ouvi falar, mas eu não conheço, não, né? Assim, eu graças a Deus, tenho a oportunidade de colocar. Meu filho estuda numa escola particular que tem. As escolas particulares já pensaram, mas a gente precisa fazer isso nas escolas públicas, né? A gente aqui em Santos, a gente tem oficinas, mas isso ainda não faz parte da grade. Mas deveria ser matéria mesmo, né? Assim, não só atividades extracurriculares, mas fazer parte do currículo obrigatório das escolas, mas nos países desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos é matéria obrigatória, não é opcional. É matéria obrigatória. Seja Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, todos esses países é matéria obrigatória a educação financeira. Cada um trata de um jeito, mas todos eles falam de dois aspectos. Educação financeira, empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Sem isso, a gente não desenvolve um país. Verdade. O Jonathan comentou aqui que na verdade, dinheiro é o segundo tema mais falado na Bíblia, a questão da gestão de recursos, né? E ele diz assim, aumentar as entradas também, inclusive, também está na lista. Aumentar a renda, ou seja, fazer alguma coisa, freelance, vender alguma coisa para aumentar a renda também ajuda a vencer a inflação, isso é verdade. Obrigada, Jonathan, por me lembrar desse detalhe. Bom, é isso, Adriano. Muito obrigada. Eu agradeço assim do fundo do meu coração por essa oportunidade. Espero que você aceite mais convites, tá? Espero tê-lo mais. A gente espera muitíssimo que você venha mais vezes, que você converse mais com a gente e passe todo o teu conhecimento pra gente. Que Deus abençoe a sua vida e pode deixar as suas considerações finais, por favor. Eu só queria agradecer a oportunidade de a gente poder estar conversando, o convite, agradecer o pessoal que esteve conosco aí nessa noite. Queria só finalizar falando que a inflação é um assunto importante, como todos os temas relacionados à economia. Eu sou um apaixonado pela ciência econômica, mas eu acredito que eu tenho uma preocupação muito de nação, né? Da gente se desenvolver como nação, como povo, do país deixar de ser o país do futuro, né? Esse papinho furado de que o Brasil é o país do futuro. E eu acredito que são os processos educacionais, todos eles, em todos os seus aspectos, que vão desenvolver o nosso povo. E eu acho que iniciativa como a sua só faz bem para as pessoas, só faz bem para o nosso país, e que mais e mais pessoas tenham essa iniciativa e que cada vez as pessoas possam querer mais discutir sobre esse tema, né? A gente fala de futebol, a gente fala às vezes até de religião, a gente fala de política, mas falar sobre as finanças pessoais, falar sobre economia, também deve fazer parte mais do nosso dia a dia. A gente deve falar com a nossa família, com os nossos amigos em todas as oportunidades que a gente tiver. Obrigado e boa noite para todo mundo. Boa noite, quero agradecer a todos também. O pessoal também está agradecendo você, a Quitéria, o Wilson, estão agradecendo você por você ter disponibilizado esse tempo passado aí do teu conhecimento. Professor, muito obrigada. Eu agradeço a todos que assistiram a nossa live, que ficaram aí até o final. Deus abençoe a vida de vocês.